Tomar o colágeno, doutora, ele realmente é tão importante quanto dizem? Eu pergunto também, nós temos um colágeno de forma natural. Esse colágeno vai diminuindo com o tempo, a gente vai produzindo menos, e essa reposição, então, via oral, ela é suficiente mesmo ou ela é temporal? Isso aí é um assunto bastante interessante, porque ainda tem bastante polêmica em relação a isso, porque tem pessoas que querem ainda falar que o colágeno não adianta nada. Tem algumas ressalvas, e aí é isso que eu quero também falar aqui pra você, já que você trouxe a pergunta. O colágeno oral, a gente já tem alguns estudos que mostram sim a sua eficácia, tem algumas partículas que são, quando a gente ingere, elas são endereçadas realmente pra pele, como por exemplo, o Verisol e o Pepitan, que são os dois que a gente mais tem estudo científico comprovando a eficácia. O Verisol, geralmente, de 2,5 gramas por dia e o Pepitan de 10 gramas por dia, que é a ação eficaz dele através dos estudos que os estudos nos mostram. Mas não adianta a gente tomar um colágeno oral, achar que ele vai passar por todo o nosso sistema gastrointestinal e vir aqui para nossa pele trazendo o colágeno, trazendo firmeza, melhorando uma ruga. Isso não, claro que não vai acontecer, tá? Quando a gente faz os tratamentos, né, estéticos estimulando o colágeno aqui, aplicando o colágeno na pele, aí sim a gente tem essa melhora. Mas só tomando não vai ter essa melhora tão expressiva. Ela vai melhorar a hidratação da pele, mas lembrando que, além de tomar o colágeno oral, não adianta você não ter uma alimentação saudável, ter uma quantidade de proteínas ingeridas durante o dia, porque não vai adiantar. Se você achar que vai tomar o colágeno oral e vai fazer milagre. Não vai. Não vai, mas ele ajuda. O que é o colágeno? O colágeno, principalmente o colágeno hidrolisado, ele é uma proteína de rápida absorção. Então, a gente vai tomar e ela vai realmente agir ali. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte, que é ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação rica em proteínas, que isso, sim, é o substrato ali para o colágeno da nossa pele, para a formação dos nossos cabelos também, as proteínas, as vitaminas, os aminoácidos, tudo isso numa alimentação mais regrada vai nos ajudar como um todo. Mas, sim, quem já tem a alimentação adequada, já come a quantidade de proteínas certa durante o dia, faz ali procedimentos estéticos para estimular a produção de colágeno, tomar o colágeno oral ajuda muito. Muito bom. Agora tem a pergunta aqui, ó. É da Silvia Ferraz Tavares, de Moema. Ela falou assim que ela não gosta, evidentemente ninguém gosta de injeção, né, gente? Realmente, bom, mas se ninguém gostasse mesmo, seria o fim da picada, né? Alguém deve curtir. Ela quer saber, assim, os processos minimamente invasivos para prevenção, para você prevenir ou reter ou retardar o envelhecimento. E ela também pergunta o contrário, e para o rejuvenescimento. Tá? Tem os procedimentos, né? Minimamente invasivos, a gente realmente utiliza ali na maioria das vezes agulhinhas. Não é dolorido, porque a gente tem um creminho anestésico que aplica antes. O procedimento é super tranquilo, é super bem tolerado. Já quem não quer fazer de jeito nenhum as picadinhas, a gente hoje conta com as tecnologias para ter esse processo tanto de evitar, né, de prevenir, que é evitar o envelhecimento, quanto para rejuvenescimento. E as tecnologias principais para isso são os lasers, que melhoram a qualidade da pele no geral, e principalmente o ultrassom microfocado, que ele vai fazer um estímulo de colágeno desde a profundidade até a superfície da pele. Então é um aparelho que lembra que eu falei do envelhecimento tridimensional, que acontece desde as camadas mais profundas, por exemplo, com a camada muscular. Então, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue estimular ali desde a musculatura, melhorar a região das gordurinhas também que está incomodando, por exemplo, a papadinha, o bigodinho chinês, e também a qualidade da pele superficial. Então, temos os tratamentos minimamente invasivos que utilizam agulhas, mas a gente faz um creminho anestésico antes, que aí a dor é mínima, e também as tecnologias que nos auxiliam nisso aí. Tá, agora, e o famigerado ácido hialurônico? Para que ele serve de fato? O ácido hialurônico é uma molécula que a gente tem no nosso próprio organismo, então em laboratório ela foi feita, por isso que ela não traz rejeição, ela não dá alergia, né, em quem aplica, porque a gente consegue ali utilizar dessa tecnologia mais recente desse produto que é muito bom, mas que também é muito seguro para a gente utilizar. O ácido hialurônico, ele é um gel que a gente aplica, né? Então, ele tem várias densidades. A gente consegue
consegue tratar, por exemplo, com ele um lábio que está um pouquinho menorzinho, que está mais murchinho, porque com o envelhecimento, o nosso lábio ele também perde colágeno, ele vai perdendo o tamanho, ele vai afinando. A gente consegue uma reposição com esse ácido hialurônico no lábio. Mim, minha boca vai diminuir. Eu vou até comer menos, fala. A gente consegue melhorar algumas quedas da face. Então, por exemplo, com o bigodinho chinês, quando a gente faz uma reposição de ácido hialurônico nessa região aqui, ele vai melhorar o bigode chinês, fazendo esse tratamento de lifting facial de forma mais natural. Então, tem alguns pontos estratégicos que eu gosto de utilizar o ácido hialurônico para fazer um embelezamento natural da face, quando essa face já está ou começando a apresentar os primeiros sinais de envelhecimento, que são com essas quedas do rosto, né? Um rosto mais derretido. Eu escuto isso todos os dias no consultório. Doutora, parece que meu rosto está derretendo, com o envelhecimento meu rosto está derretido. Então, a gente consegue trazer um pouco mais de contorno facial, melhorando essas quedinhas que tanto incomodam. Mas uma aplicação de ácido hialurônico dura quanto tempo? Depende. Por que depende? Depende do seu organismo, depende do seu estilo de vida. Por exemplo, para um paciente que é fumante, provavelmente vai durar menos, porque ele está oxidando, está envelhecendo, está num processo de envelhecimento mais acelerado. Mas, normalmente, o ácido hialurônico, quando a gente aplica, ele dura em média de 12 meses. 12 meses? 12 meses. E quando a gente vai notar uma foto de depois do paciente, mesmo depois que esse ácido hialurônico foi completamente absorvido, porque isso, ele é seguro porque ele é completamente absorvido do nosso organismo, né? E ele é natural porque é uma molécula que a gente tem. Então, mesmo depois que a gente vê 12 meses depois que aquele produto foi completamente reabsorvido, a gente compara com a foto de antes, a paciente está sempre mais bonita e mais jovem do que um ano antes. Por quê? Aquele ácido hialurônico, ele repõe também a produção de colágeno naquele local que a gente faz. Então, ele rejuvenesce. Quer dizer, mas, por exemplo, o ideal é, findou o período, a pessoa precisa ir sempre... A gente faz manutenções. E essa reaplicação não tem contraindicação? Não tem. A não ser que a pessoa tenha alguma doença, por exemplo, alguma doença autoimune ativa, em que não pode fazer nenhum procedimento estético, né? E se a pessoa está com uma doença autoimune ativa, a única coisa que ela não está pensando é num tratamento estético naquele momento, certo? Mas tem essa contraindicação. Gestantes e lactantes, na maioria das vezes, também não podem fazer nada, tá? Porque a gente não tem estudos que façam nada, não pegue uma mulher grávida e estude ela, claro, né? Por conta da segurança do bebê. Então, a gente nunca faz nada em gestantes também, tá? E esse ácido hialurônico que a gente coloca ali, depois a gente faz as manutenções, e aí não tem contraindicação. Na hora que passa, como é que é? Ele dá uma ardidinha, irrita a pele da pessoa? Não, porque ele tem anestésico na composição dele. Então, a aplicação é super tranquila. Pode ficar vermelhinho por conta da manipulação da pele ali no local, né? Da picadinha. Pode ficar um roxinho, porque se a gente utiliza agulhinha, pode passar por um vasinho, porque a nossa pele, o nosso rosto principalmente é muito vascularizado, então pode acontecer de ficar algum roxinho ali, e é o que eu sempre falo. Se você tiver alguma viagem importante, algum casamento, aniversário, alguma festa, tem que programar para fazer o procedimento antes, porque senão, se ficar roxinho ou se ficar algum inchaço, tem que ter o tempo de recuperação, que é pelo menos aí 15 dias. A pessoa aplica ácido hialurônico, aí melhora, passa o efeito, ela pode pegar sol? Pode, ou tem um limite? Com protetor solar sempre. Mas, por exemplo, quanto tempo depois de passar? 7 dias. 7 dias? 7 dias. Que normalmente, por que eu sempre falo 7 dias? Porque se tiver um roxinho, se tiver ficado um roxinho, mais ou menos é de 7 a 10 dias que aquele roxinho desaparece, né? Que o nosso corpo, ele degrada aquele hematoma que ficou ali. E aí depois pode pegar sol, pode viajar tranquilamente, né? Com então, mulherada, porque você vai pra praia no sábado, amor, bem? Então, vai passar ácido hialurônico na quinta, na sexta, você vai voltar com a cara parecendo um campo de golfe, sabe? Uma parte escura, outra parte esburacada. Tem que respeitar o período mínimo. Aliás, para todo procedimento estético. Tem que ter planejamento.